Tobias. Então, estou vendo o presidente Vilmar, ministro Geraldo. Então, nós já estamos com 45 irmãos. Eu não vi se o palestrante já ingressou. Estou vendo o Tiago também. Né? O Marcos já chegou. Ele está aqui na lista. Tá ouvindo aí, Marco Aurélio? Estou ouvindo, Fabiano. Tudo bem? Ok. Venerável, em 1 minuto, então. A abertura está contigo e a palavra. Os microfones vão ficar fechados, certo? Durante a apresentação. Após a apresentação, como nós estamos nesse momento com 46 irmãos na plataforma, evitar que haja estenda demais e tudo, nós vamos colocar no modelo que nós fizemos quando da apresentação na AGAM pelo Tiago, tempo de perguntas de no máximo 1 minuto e meio, com 2 minutos de resposta. E se tiver muito irmão inscrito, nós não vamos conceder réplica, tá? E as inscrições serão feitas pelo chat. Se não houver muitos irmãos inscritos para questionar, a gente pode até abrir para réplica, mas vai depender da quantidade de inscritos, até mesmo porque a gente tem um tempo regimental que a gente vem procurando cumprir nas sessões virtuais de Liberdade e União desde maio, que é o tempo normal de uma sessão de 2 horas, até mesmo para que isso não exceda. Nesse momento, nós estamos com 48 irmãos, e eu passo a palavra para o venerável de Liberdade e União para que ele possa fazer a abertura e passar a palavra para o irmão Marco Aurélio. Meus irmãos, mais boa noite. Fala, Fabiano. Venerável, só aquele avisozinho, tá? Aquele avisozinho legal. Meus irmãos, essa reunião está sendo gravada. Os irmãos que ficarem aqui estão concordando com a utilização do som e imagem de sua voz e de sua bela face para os fins da AGAM, Liberdade, União e Lojas Participantes. E as opiniões aqui emitidas são de responsabilidade de cada emissor. Vamos manter a boa convivência e ter aí uma excelente palestra. Obrigado, venerável. Tudo bem. Meus irmãos, irmão Vilmar, presidente da AGAM, veneráveis mestres, demais irmãos, então eu dou por aberta essa live e vamos tentar dirimir mais algumas dúvidas que ainda pairam sobre esse projeto do PEMEG. Tá? Então, não vou me delongar muito. Irmão Marco Aurélio, com a palavra. Boa noite a todos, boa noite, venerável mestre, irmão José Teles, demais membros da loja Liberdade e União e demais irmãos convidados e aqui presentes. Irmão Tadeu, por gentileza, o irmão Tobias lhe enviou um arquivo em PowerPoint, por gentileza? Sim, enviou. O irmão poderia colocar para mim, por gentileza? Eu vou pedir para que o Salviano faça. Eu vou repassar para ele e ele vai fazer. Tá bom. Bom, meus irmãos, antes de iniciar, gostaria de me apresentar, né? Eu sou o Marco Aurélio do Grupo Ramos, sou mestre instalado da loja Educação Moral número 8, já fui venerável mestre da minha querida loja Educação por 4 vezes, já fui delegado do 1º Distrito e hoje sou o atual mestre de cerimônias da nossa atual diretoria. Fui convidado a participar dessa reunião com muita alegria e muita responsabilidade, principalmente, que é um assunto que está efervescendo, né, no seio da maçonaria goiana. Então, a responsabilidade de apresentar um trabalho correto e
transparente, principalmente, é muito importante. A ideia desse trabalho é, primeiramente, que os irmãos entendam o meu ponto de vista e a minha visão sobre o PEMEG e o que pode acontecer com o nosso PEMEG se, por acaso, o projeto está sendo pleiteado pela diretoria atual for para frente, né? É uma parte que vai envolver um valor significativo de dinheiro, é um dinheiro que as lojas foram juntando ao longo dos 60 anos, então é um dinheiro que tem que ser bem aplicado, é um dinheiro que tem que ser bem gerenciado, porque o dinheiro não é da diretoria do PEMEG, não é do PEMEG, é simplesmente de todas as lojas e, logicamente, cada irmão que está contribuindo hoje. Então, a responsabilidade sobre isso, sobre essa palestra aqui, ela é muito importante nesse ponto, que os irmãos entendam também que a responsabilidade é nossa, né? Da gente tomar uma decisão que possa, no decorrer do futuro, né, no longo dos anos, não ter tanto problema, né, e não trazer transtornos para o PEMEG em si como instituição, né, uma instituição que já tem 60 anos, né, então a gente quer preservar isso ainda. Irmão Salviano, tem como ampliar um pouquinho, por gentileza? Eu acho que isso aí já está no modo máximo aí, vocês não vão ter que tomar... Porque se pudesse ampliar seria melhor para os irmãos poderem visualizar melhor eu não consigo ver o que está apresentando o modo de apresentação mesmo, né? Meu irmão, é só ampliar com as mãos, só arrastar aqui, ele amplia a tela. Eu não estou vendo aqui no celular, no computador não. Eu estou no modo de apresentação, que eu coloco o modo de apresentação na tela aqui, ele vai para o máximo, né? Vai para o máximo, O que está acontecendo, qual visão que vocês estão tendo aí, né? Não é... Eu estou vendo a sua tela do computador inteiro, né? Não, é um PDF? Não, está em PowerPoint. Ah, PowerPoint. Qual tela que vocês estão vendo? Duas telas ou são duas janelas ou uma? Não, eu estou vendo a tela normal do computador com todos os ícones e ferramentas do PowerPoint. Não só, não estou vendo a tela inteira. Não estou vendo o slide inteiro na tela, estou vendo todas as ferramentas do PowerPoint. Porque, dependendo dos irmãos, os irmãos vão ter um pouco... Vamos fazer o seguinte, um minuto. Eu vou colocar o modo de apresentação aqui e vou começar a partilhar agora. Vou parar a apresentação e começar novamente. Oi, tudo isso. Oi. Vamos ver se eu consigo. Aproveitando enquanto eles estão fazendo aí os ajustes, aos irmãos que chegaram agora, por favor, digitar nome completo, nome da loja. Tá certo, e agora como é que está a apresentação? No chat. Aí, agora sim. Beleza. Agora ficou legal. Pelo menos para mim, eu estou enxergando a tela inteira. Não a tela do meu computador, mas ela ampliou legal. Ampliou quase o dobro. Pode ir passando, irmão Fabiano, por gentileza. Bom, meus irmãos, antes de iniciar, eu gostaria muito que os irmãos entendessem um pouco da mecânica, como funciona o PEMEG da parte financeira de pecúlio e a arrecadação interna do pecúlio, que faz a parte administrativa. O pecúlio, até 2017, né, ele cobrava 2% do salário mínimo como taxa de chamada. Após 10 de junho de 2017, esse valor caiu para 1% do salário mínimo e hoje o valor da chamada em 2020 é de R$ 10,50. Pode ir passando, Silviano. Bom, como é pago o pecúlio para as viúvas e os dependentes? A chamada atual é R$ 10,50, tira-se 8%, que é a taxa de administração do PEMEG, e sobra R$ 9,66. No site do PEMEG, lá tem os dados, tem o pagamento do PEMEG de março de 2020 somente. Fazendo uma conta reversa, nós chegamos que o PEMEG hoje tinha, até março desse ano, 4.441 inscritos. 4.441 vezes 966 dá R$ 42.900,06, que foi o valor pago no pecúlio referente ao mês de março
deste ano, né? Esse valor de 42 mil, os irmãos podem observar que está ligado diretamente, né, à quantidade de irmãos filiados à nossa instituição, né? Então, para cada R$ 42.900 que o PEMEG paga de pecúlio, no caso de março, ele ficou para o caixa dele R$ 3.730,44. Então, é assim que funciona a mecânica de faturamento do PEMEG. Ele pega e repassa e fica com 8% do valor arrecadado. Sabiano, por gentileza? Bom, nós podemos considerar que o PEMEG hoje possui duas formas de receita. Eu considerei uma operacional e uma especulativa, né? A operacional é o que custeia o funcionamento, são as reversões, que são os 8%. Ela é formada, né? A receita operacional é formada pela reversão, que é 8% sobre o valor da chamada, né? Aqueles 0,84 centavos. Inscrições, reinscrições e outras formas de renda. E também a gente pode considerar também as multas, né? Pelos atrasos de pagamento por parte das lojas. Então, isso compõe o cenário, então, das receitas operacionais do PEMEG. E as especulativas são aquelas de mercado financeiro, de aplicação de capitais, caderneta de poupança, fundo de aplicação em mercado aberto, CDB ou alguma outra coisa que renda dinheiro no mercado financeiro. Por gentileza. As despesas. Bom, despesa todo mundo sabe que são todas as despesas necessárias para a manutenção da instituição, ou seja, o PEMEG ele possui uma estrutura física e essa estrutura física precisa ser mantida, né? Ele possui funcionários, tem que pagar conta de água, paga energia, pagar condomínio, tem que pagar muita coisa. Então, essas são as despesas, que são as despesas comuns que todo mundo tem no dia a dia. Eu preciso da sua ajuda aqui. Os empresários e os moradores de condomínio, então, são as despesas normais. Por gentileza, Fabiano. Bom, o PEMEG hoje possui duas ações de retorno para as lojas e os seus filiados. Quais são os retornos? Para as lojas, pelo artigo 15 do seu parágrafo 2º, ele especifica qual as lojas que podem receber parte da taxa de administração, ou seja, o PEMEG, no ano, ele devolve uma parte daqueles 8%, né? Conforme está no Estatuto, no artigo 15, em seu parágrafo 2º. Eu não vou entrar em detalhe disso, porque aí os irmãos podem checar e dar uma verificada. E os irmãos filiados, existe hoje o PEMEG social, né, que atende os irmãos idosos com problemas de saúde em condições financeiras difíceis, né? Conforme está hoje no artigo 21, no seu parágrafo 5º, né? Então, algumas lojas aqui já devem ter se beneficiado desse programa. Né? Então, agora vamos fazer eu quero fazer a análise da prestação de contas de 2019 para criar um cenário para os irmãos entenderem a mecânica final da minha apresentação sobre a construção da Casa do Maçom. Casa do Maçom, não, desculpa, da nova sede. Bom, conforme o relatório demonstrativo e o balanço patrimonial de 2019, que foi disponibilizado para todos pelo PEMEG, e está, inclusive, no site do PEMEG, as receitas próprias são aquelas de arrecadação que ele funciona, que são as taxas de 8%, né, as inscrições, reinscrições e os juros e multas. Então, no ano passado, o PEMEG teve de receita R$ 336.909,83. Em aplicação financeira, durante o ano de 2019, o PEMEG ganhou R$ 915.148,54. Retornou para as lojas, ou seja, o PEMEG devolveu para as lojas, durante o ano, R$ 53.275,68. O PEMEG social, ele não é bem explícito no relatório demonstrativo, mas tem uma parte lá que fala contribuições e doações. Então, eu particularmente penso que deva ser o valor gasto com o PEMEG social. De valor, então, que foi pago ano passado, de R$ 35.500. Então, o PEMEG devolveu, em ação de retorno, quase R$ 89.000 para irmãos e para as lojas. As despesas do PEMEG ficaram em R$ 722.999,34. Né? Só que dessas despesas, que está no balancete,
inclui o PEMEG social. O PEMEG social ele tem que ser retirado da despesa, porque o PEMEG social ele vem direto da taxa do ganho de juros. Então, ele pode ser contado, fazer uma conta à parte. Então, as despesas do PEMEG, em 2019, ficou em R$ 687.494. Então, os irmãos já dá para ter uma ideia que o PEMEG faturou. Volta um pouquinho, por favor. O PEMEG recebeu em receita 336 mil e gastou R$ 687 mil. Então, os irmãos podem visualizar aqui que o PEMEG, a parte operacional do PEMEG, né, que faz o funcionamento do PEMEG, está trabalhando no vermelho. Por gentileza, Fabiano. Bom, o resultado do período, né, que basicamente é a receita menos as despesas, o PEMEG, então, teve um déficit operacional de R$ 350.584,51. Saldo das aplicações financeiras foi os 915.148 que eu já mencionei lá atrás, menos os 35.505, que faz parte do estatuto. Isso aí o PEMEG pode gastar até 10% do valor arrecadado, ou seja, no ano de 2019, no ano de 2020, particularmente, o PEMEG pode gastar até R$ 91.500 desse valor para beneficiar os irmãos que se enquadram dentro do artigo 21, no seu parágrafo 5º. Então, o saldo das aplicações financeiras então, ficou em R$ 879.643,54. Resultado do exercício total, o PEMEG estava com déficit operacional de 350, mas ele teve um ganho de R$ 879 mil, então teve um superávit no exercício de R$ 529.059. Ou seja, o PEMEG perdeu dinheiro devido ao custo operacional não cobrir as despesas operacionais. Tá? Então, repetindo, né, portanto, em 2019 tivemos um superávit, mas utilizando o ganho nas aplicações financeiras. O mesmo aconteceu também em 2018, o que nos leva a questionar quaisquer decisões da diretoria em utilizar o capital, sem seus devidos estudos ou planos de ação para corrigir a tal situação. Ou seja, hoje nós estamos passando por um momento que o PEMEG quer, além desse déficit, ele quer retirar mais dinheiro do caixa. Mas vamos transformar em capital imobilizado. Mas o problema é que o PEMEG precisa de liquidez. Né? Então, todo mundo deu para entender que o PEMEG está tirando dinheiro dos juros para cobrir o seu funcionamento. Né? Acho que deu para todo mundo entender isso. Né? Pode mudar, por gentileza. Bom, reforçando, né, o déficit operacional do PEMEG nada tem a ver com o pecúlio pago às viúvas ou dependentes, pois o valor é pago diretamente relacionado à quantidade de irmãos filiados. Isso aí os irmãos têm que ter bastante consciência disso para entender. Né? Proposta para a nova sede do PEMEG. Bom, foi disponibilizado e enviado aos representantes das lojas documentação referente à construção da nova sede, onde cabe aqui uma avaliação mais detalhada no aspecto de sua proposta apresentada. Dentre a proposta temos, por gentileza, bom, isso aqui, esse print foi retirado do texto encaminhado pela atual diretoria do PEMEG a todos. Né? Aí, no primeiro parágrafo, deixa bem claro que o PEMEG construirá e manterá sem custos para os irmãos um centro de convivência, uma casa de apoio com 8 apartamentos e consultório médico e odontológico para os irmãos faltou um S aí, e familiares sem serem atendidos a preços simbólicos. Então, nesse parágrafo, a gente pode começar a questionar, a gente precisa primeiro começar a visualizar. Bom, se o PEMEG está perdendo dinheiro, ou seja, está precisando de tirar dinheiro para se custear, para funcionar operacionalmente, como é que ele vai manter isso sem custo para os irmãos? A gente pode começar primeiro a questionar isso. E uma outra coisa, como é que vai fazer atendimento médico e odontológico aos irmãos e os seus familiares? Tá? Então, se nós temos 4.400 irmãos filiados ao PEMEG hoje, se por acaso a gente multiplicar por 3, nós vamos ter 12 mil pessoas a serem atendidas, teoricamente. Logicamente, nunca vai ser isso, jamais vai ser isso. A preços simbólicos. E esses valores, e essa definição não foi bem explícita pela diretoria do PEMEG. Né? Então, os irmãos menos atentos, eles podem ficar
achando que vão ter benefícios baratos. Então, a gente precisa ter muito cuidado na hora que a gente for discutir essa parte dos consultórios médicos e odontológicos. Por gentileza, principais vantagens da sede. Segundo a atual diretoria do PEMEG, aumento do interesse dos não filiados ao PEMEG, servindo de atrativo para os irmãos, novamente faltou o S, retornar ao pecúlio e assim aumentando o valor pago às viúvas. Bom, isso aí é uma coisa muito subjetiva, né? Porque para você fazer irmão voltar, tem que ter uma razão muito grande, né? Então, a construção de uma nova sede, teoricamente, ela não justifica a tal afirmação, né? A gente também pode questionar essa situação. E aumento do nosso patrimônio. Claro, você está construindo uma coisa imobilizada, você vai ter ganho de patrimônio. Só que o problema é que o PEMEG precisa de liquidez, o PEMEG precisa de dinheiro, o PEMEG não precisa ter uma obra, conforme foi mencionado pela atual diretoria, que vai custar, após pronta, 6,5 milhões. Não vejo vantagem nenhuma nisso, por enquanto. Lá na frente nós vamos chegar nessa conclusão. Bom, esse aqui é o ponto que eu queria que os irmãos prestassem bastante atenção no que eu vou falar. Tá? Eu gostaria muito que os irmãos, e depois, se quiserem me questionar a respeito disso, eu gostaria muito e ficaria muito feliz de responder. Nenhum custo financeiro aos irmãos, nem para construir, nem para manter a estrutura. Uma vez que o valor gasto atualmente pelo PEMEG com as suas despesas administrativas associadas ao nosso fundo social, o PEMEG social, serão suficientes para a manutenção das despesas do espaço. Bom, todo mundo viu que o PEMEG tem uma estrutura de 8 salas, todo mundo sabe, e ele tem um déficit operacional significativo. Imagina com uma área bem maior. Então, são perguntas simples assim que a gente tem que começar a colocar na cabeça da gente, né? E tem uma parte, finalizando aqui o parágrafo, que é muito interessante. Sendo que os demais serviços oferecidos aos irmãos serão por demanda e terão seus custos operacionais mantidos pelas próprias arrecadações dos serviços prestados. O que eu entendo por isso, meus irmãos? Eu entendo o seguinte, por exemplo, o nosso irmão Tiago, que é o atual presidente do PEMEG, num vídeo promocional da nova sede, ele menciona em hidroginástica, ele menciona em aula de dança. Isso será pago pelos irmãos. Não será de graça. Está bem dito aqui. Se o irmão não prestar atenção, o irmão vai chegar lá querendo uma aula de dança e vai ter que pagar e vai ficar muito chateado. E fala bem claro aqui também, por demanda. Ou seja, tem que ter gente suficiente para que faça com que uma pessoa vá à sede do PEMEG praticar algum tipo de atividade, quer ser de saúde, quer ser de esporte. Então, os irmãos têm que ficar bem cientes disso. Isso aqui é uma coisa muito importante que tem que ser lido com calma e refletido por todos. Tá? Bom, para a construção da nova sede do PEMEG, se torna necessário alterar o estatuto. Na própria apresentação, e como está no edital de convocação para a reunião, a própria diretoria do PEMEG fala que no artigo 1º será acrescentado promover a assistência social a toda a família maçônica e seus dependentes. Ou seja, o PEMEG sai do âmbito do irmão, vai para a cunhada e sobrinhos, né? Promovendo assistência social. É uma outra coisa também que eu não consegui visualizar. Como é que ele vai promover uma assistência social para a família, sendo que, particularmente, todas as atividades que forem executadas na nova sede serão pagas pelos irmãos? Eu fiquei nessa dúvida, eu gostaria, depois da gente discutir isso com um pouco mais calma. E no artigo 21, no seu parágrafo 5º, prestem atenção, os irmãos, que esse aqui é a chave de todo o problema que nós vamos ter para discutir agora. É solicitada a mudança do PEMEG de 10% para 30% dos rendimentos anuais das aplicações financeiras para serem utilizados para manutenção das despesas do espaço. Esses dois ícones que eu coloquei foram retirados da proposta do PEMEG. Bom, nós vimos lá atrás que no balanço de 2016 o PEMEG já tirou dinheiro para funcionar.
e está querendo tirar mais 30% para jogar. Ou seja, se você já está perdendo dinheiro aplicado no banco, você vai retirar mais ainda para custear a manutenção das despesas do espaço. Então, os irmãos têm que ficar também atentos a isso, porque muitas vezes os irmãos acham que vão achar coisa muito legal, mas financeiramente é muito pouco. É a mesma coisa, é como se diz, nós temos 15 milhões aplicados no banco, a gente tira 4 e me sobra 10 ainda. Isso pode-se dizer, foi a própria palavra do nosso irmão Tiago no vídeo. Não funciona assim, meus irmãos. Né? Bom, foi apresentado para os representantes esse projeto. Esse aí é o projeto da implantação, onde tem vaga de estacionamento, o prédio principal, uma piscina, uma quadra de esporte, um campo de futebol, uma sala de convivência e um salão de esportes. Pode ir mudando. Pode mudar, Silviano, por gentileza. Bom, esse aí volta, por favor. Volta, por favor. Isso. Esse é o térreo do prédio principal. Não. Isso. Esse é o térreo do prédio principal, onde do lado esquerdo vai funcionar a diretoria do PEMEG e onde na parte direita vai começar a funcionar a parte que vai dar apoio, que vai dar sustentação à casa de apoio que o PEMEG está promovendo. Pode mudar, irmão Silviano. Esse aí é o projetinho do primeiro pavimento, onde constam 9 apartamentos, 2 consultórios médicos e um consultório odontológico. Bom, no vídeo promocional do nosso irmão Tiago, ele fala em 8 apartamentos, mas eu visualizei 9. Então, ele pode ter se equivocado um pouco. Passa para frente, meu irmão, por gentileza. Esse é o segundo pavimento. O PEMEG, a proposta de construção que foi apresentada para os irmãos, foi apresentado com 20 apartamentos. Né? Então, o meu venerável mestre, quando viu essa situação, me pediu para me fazer análise, o nosso irmão Rodrigo me pediu para fazer análise, e eu vou me focar na construção do projeto que foi apresentado. Né? Porque uma vez que foi apresentado pela diretoria do PEMEG uma planilha de custo, eu imagino que essa planilha de custo deve estar visualizando esse projeto. No vídeo do nosso irmão Tiago, ele fala em 8 apartamentos, mas no projeto que foi encaminhado para os representantes constam 20. Então, a gente tem que ficar também preocupado. E a área de construção do prédio principal somente, é de 1.599 metros quadrados e quase 1.600 metros quadrados. Então, essa é a área de um projeto proposto para o Tiago. Logicamente, esse projeto, ele não é o definitivo, porque não foi, em momento algum, divulgado pela diretoria do PEMEG o local, ou se vai haver outros locais, se está tendo alguma escolha de uma área bacana para atender a demanda da atual sede. Pelo que eu ouvi e observei, a proposta que virá depois, ela vai vir mais ou menos nesse molde. Ou seja, no projeto aqui nós estamos com 20 apartamentos, sendo que a diretoria do PEMEG diz que são 8 apartamentos. Então, aí complicou o meu entendimento, mas eu vou focar, eu quero que os irmãos entendam que eu estou focando nessa parte de 20 apartamentos. Irmão Silviano, por gentileza. Bom, nessa aqui está a apresentação de uma estimativa de custo da obra. Né? Nós temos aqui a edificação e a mobília e equipamentos. Na edificação, ele mencionou 3.663.139,50 para construção e mais 295 mil para mobília e equipamento da nova sede. Tá? O que me chamou a atenção, inclusive, estava até já ticado de amarelo pela própria diretoria, que a área que está aqui está dando 1.600 e tanto, ou seja, tem um erro aí grosseiro de 385,49, porque no projeto, na planilha, ele fala assim, construção do terraço. Ele fala construção do térreo mais o primeiro pavimento, a construção do segundo e mais um terraço. Sendo que no projeto apresentado a todos, que foi divulgado, não tem isso. Eu não visualizei, não tem essa área. Então, eu considero que essa planilha teve um equívoco aí, fácil de consertar, mas ela foi totalmente equivocada. Então, o custo da obra total, 3.958.139,50. Por gentileza, pode mudar, irmão Fabiano? Ele apresentou
aqui uma planilha de fluxo de caixa, no qual a diretoria do PEMEG menciona que durante o mês vai ter R$ 60.206,47 de receita. Tem uns valores aqui que eu realmente não consegui entender. IPTU gerado como receita, energia elétrica gerando receita, eu não sei, a não ser que vai vender energia para alguém. E alimentação de funcionários se torna receita, eu não entendi, né? Aí, aqui ele deixa bem claro novamente para todos os irmãos o fundo social, né? Acrescentando o valor de R$ 10.000 no mês. E uma taxa de ocupação de 30%, a R$ 80,00, dando R$ 6.000 por mês, né? Então, essa planilha, ela está meia, como se diz, a gente não consegue entender. Mas a receita do PEMEG, eu acho que todo mundo já entendeu lá atrás quais são as receitas que o PEMEG tem, né? Então, volta só um pouquinho, Salviano, por gentileza. Bom, então aqui nós teremos, então, 10 mil do aporte do PEMEG social e mais 6 mil de previsão de taxa de ocupação de 30%, que no final do ano vai render R$ 72.000 para o PEMEG. Isso é a proposta apresentada pela diretoria do PEMEG, tá? Não sou eu, não. Isso aqui foi retirado do material que o PEMEG encaminhou para os representantes. As despesas, a planilha do PEMEG está mencionando R$ 57.663, né? Todo mundo viu que o PEMEG gastou 687 mil no ano passado. Dividido por 12, o PEMEG gastou R$ 57 mil por mês, só para funcionar no passado. Como é que, montando uma estrutura dessa, ela vai manter 57 mil? Eu não entendi, sinceridade. Esse aqui me deixou muito triste quando eu vi isso aqui. Porque se ano passado ele já gastou 57 mil sem nada, imagina com uma estrutura toda dessa que os irmãos viram, que vai gastar 57 mil? Eu não entendi. Bom, aí, o que acontece? Vai ter, com a mudança, vai ter que fazer ajuste de energia, material de limpeza, refeições, lanches, despesas tributárias, tudo vai ter que ser readequado. Toda a parte financeira do PEMEG vai ter que ser readequada. E, além da contratação de funcionários, o que aumentará a planilha em 20.375, ou seja, 244.380. Nesse valor aqui de 57 mil, se os irmãos pegarem ali o funcionário, serviços gerais, para baixo, o PEMEG está considerando que vai contratar 5 funcionários para trabalhar na nova sede, né, que são a parte de serviços gerais, manutenção e recepção, alimentação de funcionário, produto de limpeza, e mais as despesas da hospedagem. Então, esses valores de funcionários, até de diversos administrativos na parte de baixo, vai gerar de despesa para o PEMEG durante o ano em R$ 244.380, analisando novamente a planilha encaminhada pela diretoria do PEMEG. Tá? Isso não é o Marco Aurélio que está inventando, não. Isso é material que o PEMEG disponibilizou para todo mundo. Salviano, por gentileza. Bom, então, conforme as duas planilhas, né, nós temos uma receita mensal de 60 mil, uma despesa de 57 mil e um superávit de R$ 2.500. No ano, esse superávit, ele representa R$ 30.300. Ou seja, o PEMEG vai gastar 4 milhões, ele vai gastar 4 milhões para ganhar 30 mil por ano. Isso pelas contas do PEMEG. Não é minha conta ainda não, nós vamos chegar na minha conta lá na frente. Pela conta do PEMEG, os irmãos estão observando que está dando 0,76% ao ano. É totalmente imobilizado. Esse aí é um dinheiro totalmente imobilizado. Fora que nós podemos, numa outra oportunidade, questionar a quantidade de funcionário, valor de salário de funcionário e etc. Né? Pode mudar, por gentileza. Bom, estimativa, eu fiz uma análise da planilha estimativa de gastos apresentada pela diretoria do PEMEG. O custo da construção ficou em 3.663.000, os móveis e equipamentos em 295 mil e o total da construção em 3.958.139,50.
Só que, como eu mencionei para os irmãos, lá atrás tem um terraço, que não existe no projeto. E está mencionado, ou seja, a não ser que o presidente do PEMEG e a diretoria, em comum acordo, estão apresentando um projeto para a gente e fazendo uma outra coisa, ou seja, fala para você uma coisa e, na verdade, vai executar outra. Eu não quero pensar que seja isso, mas os números apresentados pelo próprio PEMEG levam a gente a tirar essa conclusão de início. Tá? Bom, a construção do terraço ficou em 212 mil e a mobília do auditório em 30 mil reais, ou seja, o custo real, baseado no projeto, meus irmãos, naquele projeto apresentado, é de 3.746.000 reais. Tá bom? Pulando? Bom, aí eu comecei a fazer uma análise de custo. Eu sou engenheiro civil, de profissão, e como eu sou engenheiro, me pediram para me fazer uma análise da construção. Eu não quis muito entrar no campo técnico disso. Eu estou simplesmente fazendo uma comparação de planilha do PEMEG com a minha. Né? Então, eu peguei o Sinduscon, que tem um CUB. Se tiver algum irmão engenheiro aqui nessa live, sabe muito bem o que é o CUB. O CUB é um valor de referência para que a gente possa estimar um custo de um empreendimento. Eu utilizei, dentro dos valores do primeiro quadro, do segundo quadro, eu peguei do segundo quadro o CSL8, que é um valor de R$ 1.437. Né? O mais que se enquadraria nesse projeto, no formato desse projeto, seria, no primeiro quadro, o PP4, que é prédio popular, padrão normal, mas o custo dele é de R$ 1.535. Eu resolvi fazer um com R$ 1.437, ou seja, eu estou considerando R$ 120 a menos por metro quadrado, para a gente poder fazer uma conta simples. Porque se eu for usar critério mesmo, aí a coisa vai lá em cima, o valor. Irmão Salviano, por gentileza. Irmão Salviano? O Fabiano, assume aí que acabou a energia na casa do Salviano. Vê se você consegue apresentar aí, por favor. Se mandar para mim, tem como. É porque eu não tenho o arquivo. Se mandar para o meu WhatsApp, eu consigo baixar ele aqui rápido e eu apresento. Enviado. Toma água aí, palestrante. É isso aí, meu irmão. Meu irmão, quando tá colocando lá, eu entrei agora mesmo, não peguei o nome do irmão, loja, poderia identificar pra gente? Eu acho que vai entrar agora mesmo. O palestrante. Marco Aurélio, da loja de Educação e Moral número 8. Irmão Fabiano, você consegue... Boa noite, meus irmãos. Eu sou do Bartolomeu Bueno, número 71. Meu nome é Augusto César. Aos irmãos que chegaram depois, por favor, coloquem no chat o nome completo, loja e o SIM. Vou colocar a tela inteira, meu irmão, aí depois a gente volta na... Tá agora a tela cheia, meu irmão? Não, tô visualizando a tela do computador. Fabiano, coloca habilitar a edição que fica mais fácil para você.
Meus irmãos, boa noite. Meu nome é Augusto César, sou da Bartolomeu Bueno, número 71. Não sei se os senhores estão ouvindo, eu gostaria que confirmassem. Estamos te ouvindo perfeitamente e vendo também, meu irmão. Pode ficar tranquilo. Na escuta, meu irmão. Então tá bom. A mim? Posso fazer a pergunta? Não, meu irmão, você é o terceiro na lista de inscrição, então tem que terminar a palestra primeiro. Pode ir passando, Fabiano. Estava aqui, mais para frente. Não, volta. Isso, aí. Bom, então os irmãos entenderam que eu vou utilizar um preço unitário que é fornecido pelo Sinduscom, tá? Que é o Sindicato da Indústria da Construção Civil, acho que todo mundo já ouviu falar do Sinduscom. Pode mudar, por favor, Fabiano. Bom, a área, como está no projeto apresentado, tá, Nilson? Vamos deixar bem claro para os irmãos que é o seguinte, eu estou fazendo custo baseado que o PEMEG esteja vendendo aquela ideia. Novamente, eu vou falar, se a diretoria do PEMEG está vendendo uma ideia e vai praticar uma outra, aí eu não posso dizer, eu não tenho como comparar. Eu estou comparando o que foi encaminhado para mim, que foi aquele projeto. Então, eu estou analisando aquele projeto apresentado pelo PEMEG, tá bom? Então, 1.559,39, 2.437, o custo da construção civil do prédio deu R$ 2.298.563 para execução do prédio. Tá? Nós já havíamos falado lá que era 3.700.000. Então, 2.298.000, que pelo CUB já deu um valor alto. Pode passar, meu irmão, por gentileza. Bom, eu quis acrescentar esse projeto aqui, essa parte do estacionamento, que é uma parte muito grande no projeto e que não está identificado na planilha dele. Na planilha apresentada do PEMEG, está faltando muitos itens de avaliação de custo. Está faltando pavimentação, está faltando valor de projetos, está faltando movimento de terra e limpeza do terreno. Então, quem é engenheiro sabe que para você implantar uma obra precisa fazer várias atitudes antes do início. E essas partes não estão bem visíveis. Essa apresentação, só para dizer para os irmãos, é uma apresentação simplificada de um parecer que foi votado ontem na loja de Educação Moral número 8, que depois vai ser disponibilizado para a maçonaria goiana. E nela vai estar muito mais detalhado o que eu estou falando aqui. Isso aqui eu estou pegando as partes principais para que os irmãos entendam de uma maneira bem rápida e simples, que é o grande objetivo dessa reunião. É ser rápido na parte de apresentação e depois a gente conseguir agilizar na parte de perguntas. Bom, então, para fazer a parte de pavimentação da pista de rolagem e estacionamento dos carros, R$ 85.700. Pode mudar, irmão Fabiano, por gentileza. Bom, aí veio o tal da conversa diária, né? Eu tenho uma área que custa 2.400.000, mas eu vou comprar por 1,5 milhão e eu vou economizar 900.000. A gente não sabe que área que é, onde é que é. Foi dito também pelo presidente do PEMEG, numa palestra na GAN, inclusive, que possui 3 áreas, né? Ele possui 3 áreas, que ele não ia apresentar essas áreas até a definição, porque senão algum irmão iria lá e compraria a área na frente dele. Foi uma saída até bonita, mas totalmente fora dos nossos, dentro do seio da maçonaria, que é uma coisa muito transparente. Eu, particularmente, não gostei quando eu ouvi essa resposta por parte do presidente. Ou seja, se você quer fazer um empreendimento desse porte, você tem que ser super transparente. E eu estou observando de fora que a diretoria do PEMEG não está sendo transparente com isso. Então, eu achei num site, eu queria desse jeito printar o site e colocar aqui, se foi vendido, bacana. Se não foi vendido, está no site, os irmãos podem checar. 1.990.000. Pode mudar, irmão, por gentileza. Irmão Fabiano? Tá. De uma maneira simples, somando o terreno 1.990.000, uma edificação de 2.298, um estacionamento de 85, nós temos um custo simples, básico, por enquanto, de R$ 4.374.000. Ou seja, uma proposta que era de 3.700, ela já está indo para 4.300. Mas eu vou comprar uma área de R$ 500.000. Bacana, diminui 500, mas mesmo assim fica acima do preço que está sendo sugerido.
Por gentileza, Fabiano, muda. Bom, aí, o que eu fiz? Simples, eu fiz uma conta simples, eu não quis aprofundar muito, porque os elementos que foram dados para a gente é muito pouco. Então, eu estou aceitando os valores que foram apresentados pelo PEMEG. R$ 86.400 na construção de salão de jogos e área de convivência, R$ 75 mil para execução de paisagismo do local, R$ 260 mil para execução da quadra esportiva, R$ 80 mil para execução da piscina, R$ 105 mil para execução do sistema de energia solar de toda a edificação, R$ 120 mil para aquisição de elevador, que dá um subtotal de R$ 726.400. Bom, no valor das mobílias, que também foi acrescentado no custo final, era de 295 mil, mas só que, como foi mencionado o terraço, eu estou retirando da minha planilha o valor correspondente à mobília do terraço. Então, o mobiliário e equipamento ficou em 265 mil. E o custo geral da obra foi para R$ 5.365.600. Ou seja, uma diferença de R$ 1.600.000 em relação ao que foi apresentado pela diretoria do PEMEG. Tá bom? Pode mudar, por favor? Bom, agora entra na parte que os irmãos, que eu vou ter um pouquinho mais de calma para apresentar, e eu quero que os irmãos, por gentileza, desliguem os seus celulares. Se tiver com o celular ligado, desliga, porque agora que é a parte mais importante dessa nossa conversa, e é a parte que a gente precisa tomar muito cuidado, porque vai ser do entendimento dos senhores a respeito do que eu vou apresentar agora, que pode sair uma decisão que pode ter uma coisa ruim ou uma coisa boa. Então, eu quero que os irmãos prestem bastante atenção nessas palavras que eu vou dizer. Bom, eu tive que fazer uma projeção. Como é que eu vou fazer essa projeção? Eu vou pegar o balanço do ano passado do PEMEG, que é o mais próximo que a gente tem, né? Então, todas as contas que vão ser feitas agora são baseadas no balanço de 2019, que vai ser discutido também, tem que ser discutido, não pode ser votado sem discussão pelas lojas, pelos representantes no dia da apresentação. Porque, como está todo mundo vendo, os irmãos têm que ter uma responsabilidade de vendo que o PEMEG está trabalhando no vermelho. Não é o Marco Aurélio que está dizendo, não. São os números apresentados pelo próprio PEMEG. O Marco Aurélio está simplesmente mostrando para vocês o que está escrito e disponível, inclusive, no site do PEMEG. Muito bem. Após a construção, né, ou seja, com a nova sede, o PEMEG vai ter, na composição da sua receita, aquela receita própria, que é aquela que a gente sabe que é em função dos valores das chamadas, as taxas de hospedagem, uma vez que vai ser ofertado apartamento para irmãos, e mais o aporte do PEMEG social, que a diretoria está querendo tirar dos juros e colocar para custear a manutenção, como eu já disse lá atrás. Então, nós temos, baseado no ano passado, o PEMEG teve 336.909 de receita, mais R$ 72 mil referente às hospedagens e mais os juros da aplicação financeira, que aí é a grande incógnita. Quanto que vai render no ano os juros do PEMEG? Tá? Então, nesse primeiro momento, nós não sabemos. Despesas. As despesas são as despesas próprias, que já foi dita do ano passado, de 687 mil, mais aquelas que se acresceram com a contratação de funcionário, as despesas de alimentação e as despesas de manutenção dos apartamentos. Então, são as despesas próprias, mais as despesas da nova sede. Se os irmãos pegarem o balancete, o relatório demonstrativo de resultado, os irmãos vão ver que o PEMEG pagou ano passado R$ 178,91 de material de limpeza, R$ 12.150 de energia elétrica e R$ 29.300 de taxa de condomínio.
Esses valores, eles vão ser extintos quando o PEMEG, se o PEMEG for para uma nova sede, tá ok? Porque são despesas do local atual. Então, vamos só esperar um pouquinho para entender aqui. Esperar o irmão Fabiano conseguir colocar o... Só um minutinho, meu irmão. Perdi o nosso irmão. Eu vou até beber uma aguinha agora para poder refrescar a garganta. O irmão Fabiano está bem pequenininho. É. Opa, quase saiu. Bom, então vamos lá. Isso. Vamos lá. Tá dando para nós... Eu acho que está dando para enxergar. Como eu estou fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, quando o irmão solicitar a entrada, eu vou ter que deixar a tela menor para dar entrada. Não tem problema não. Tá, não, o problema mais é os irmãos visualizarem. Bom, vamos lá. Então, no relatório demonstrativo, esses valores que eu acabei de mencionar, de energia, condomínio e tal, são R$ 41.636. R$ 41.636, né? Então, as despesas... Só um minutinho, por favor. Eu não estou conseguindo enxergar a apresentação aqui. Eu não sei se é só comigo ou com todos os irmãos. Eu particularmente, estou enxergando normal. Quando acontece geralmente, meu irmão, sai e entra que dá certo. Irmão Rodrigo, na verdade, quem está apresentando é você agora. Eu parei aqui. Eu parei a apresentação. Voltou para você, irmão Fabiano? É porque quando você faz a apresentação, para a minha. Aí, agora, quer que eu tente fazer a apresentação aqui para poder te liberar também, Fabiano? Não, já interrompeu. Vocês estão enxergando agora? Eu estou enxergando aqui a tela. Agora voltou normal, Macarés, voltou normal. Sim. Perfeito. Bom, então o que acontece? As despesas do PEMEG serão, baseado no balanço do ano passado, 687.400 menos 41.600 desse valor que eu estou avisando que não vai ter mais. Então, cai para 645 mil e mais 244 as despesas do PEMEG pós-construção ficará em R$ 890.200 por ano, né? Que dá 890 mil dividido por 12, dá uma média de R$ 74 mil por mês, e sendo que na planilha do PEMEG apresentada, ele fala que vai ter 57 mil. Então, menos 57 mil, está tendo uma diferencinha de 17 mil, que depois tem que ser acertado esse valor. Por gentileza, pode mudar, Fabiano. Bom, o ano de 2020, todo mundo aqui sabe que as taxas de juros estão caindo. Eu fiz questão de colocar isso aí, é uma tabela da taxa Selic de 2013 até agosto desse ano. Os irmãos podem ver a variação da taxa Selic durante os anos de 2013 até esse ano, sendo que mês passado a taxa Selic está em 0,16, é a menor taxa desde 2013. Então, conforme uma matéria que eu achei no UOL, e eu estou acompanhando isso, em junho, há uma expectativa que tinha de 2,9% ao ano de rendimento em aplicações financeiras. Isso está
só os irmãos entrarem na internet, buscar informação. O próprio gerente do banco é ligar para o gerente do banco e perguntar: meu irmão, ou meu amigo, quanto é que vai render esse ano? Vai render pouquinho. Os irmãos que têm dinheiro aplicado nesses fundos estão vendo como é que está pouco. Pode mudar, irmão Fabiano, por gentileza. Bom, agora eu vou fazer uma simulação para os irmãos entenderem. Essa simulação que é legal. Uma simulação de 2020, pós-obra com o cenário ocorrido em 2019. Ou seja, eu vou utilizar o balanço de 2019, vou considerar que a obra foi feita ano passado, tá? E de uma maneira muito grosseira, eu vou retirar dos juros do capital que o PEMEG tem dia 31 de dezembro, eu vou retirar o custo da obra. Eu estou considerando como se fosse o seguinte: eu começo a obra, não pago nada, no final do ano eu pago de uma vez. Então, o PEMEG tinha, aí que é legal que os irmãos têm que prestar atenção no volume financeiro que o PEMEG tem e que a gente tem que tomar cuidado, que muitas vezes o valor não é o que a gente acha. O PEMEG tem 15.715.000 aplicados no banco, conforme o balanço patrimonial. Aí já é o balanço patrimonial do ano passado. Somados, aplicação de mercado aberto, poupança e CDB, que está aplicado na Caixa Econômica Federal. Para efeito de impacto nas finanças do PEMEG, com os valores apresentados pelo PEMEG, ok? Pelos valores apresentados pelo PEMEG. O saldo da aplicação fica 15 milhões menos 3.716, ou seja, o PEMEG vai ficar com caixa de 12 milhões de reais de dinheiro vivo no banco aplicado na parte financeira. Os rendimentos da aplicação para 2020, segundo a projeção de todos os economistas, eu estou colocando um cenário de 2,9%. Pode ser menor, pode ser um pouco maior, mas eu estou colocando conforme a matéria que eu coloquei, que eu achei. Ele vai render 347 mil reais, entendeu? Depois de gastar com a construção, o PEMEG vai render, o faturamento vai render 347 mil reais. Bom, como a diretoria quer tirar ainda mais dinheiro desse valor, desse saldo de aplicação, se você pegar 30% desse valor, são 104 mil reais que vai ser aportado para pagar as despesas da casa do maçom. Ok? Tá? Então, isso que os irmãos têm que ter um pouco de ciência. O PEMEG já retira dinheiro dos juros para pagar as despesas operacionais e agora vai tirar mais 104 mil para uma simulação que eu estou fazendo. Saldo dos juros das aplicações, né? Então é 347 menos 104 para 246 mil reais. Por gentileza, meu irmão, pode mudar. Receita da nova sede, né? Receita com o cenário da nova sede. São os 336 mil arrecadados das taxas próprias do PEMEG, da receita própria dele, 72 mil reais, que é aquela taxa de ocupação de 30% que foi apresentado no estudo pela diretoria do PEMEG, e mais os 104 mil do aporte do PEMEG social. Então, seria 513.305 reais. Ok? Que seria a receita do PEMEG prevista numa simulação para o ano de 2020. Tá? Vamos esquecer que isso é uma simulação com o balanço de 2019 para um cenário econômico de 2020. Resultado do período. As despesas são as mesmas que eu já mencionei, 890 mil reais. O resultado do período é 513 mil de receita e 890 mil de despesa. Ou seja, o PEMEG vai ter um déficit operacional, tá? Continua com déficit operacional. O PEMEG, em 3 simulações que eu fiz, em momento algum, ele alcança superávit operacional de 376 mil reais. Ou seja, vai ficar devendo 376 mil reais. Bom, com os juros de 2,9% e o saldo que sobrou das aplicações financeiras, 243 mil menos 376, o PEMEG teria um prejuízo de R$ 133.343,38. Saldo das aplicações, que até então eram 11.999, cairia para R$ 11.866,113,78.
Então, nós podemos tranquilamente mostrar que está tendo um prejuízo no exercício 2020, segundo, novamente, a projeção baseada nos valores de 2019, que não deve mudar muito em relação a esse ano, que a gente já está finalizando o ano, e é um ano muito atípico para tudo, né? Inclusive até para o próprio PEMEG, que não está tendo reinscrição nenhuma, né? Que nenhuma loja está fazendo sessões de iniciação, então, com certeza, não está tendo aporte de irmãos para poder aumentar a taxa de 8% de arrecadação do PEMEG. Pode mudar, meu irmão? Bom, vamos lá agora. Por 2 anos consecutivos, para manter o superavitário, hoje, o PEMEG é totalmente dependente das taxas de juros oferecidas pelo mercado financeiro. Já foi dito que o PEMEG está retirando dos juros para poder cobrir a diferença operacional, né? E as mesmas coisas foram repetidas em 2018. O que aconteceu em 2018 aconteceu novamente em 2019. Os rendimentos diminuíram, né? Que a gente está vendo que em 2018 o PEMEG faturou, se não me engano, 933 mil reais de juros, depois agora caiu para 915 ano passado, e a tendência natural pela taxa Selic que eu acabei de mostrar junto, ele vai diminuir significativamente. Então, nesse momento, construir uma nova sede levaria o PEMEG a sucessivos prejuízos anuais. Por que isso? Porque a gente não está vendo movimentação nenhuma por parte da diretoria para tentar reverter esse problema. Hoje nós temos um déficit muito grande, um déficit significativo. Então, o que eu consegui levantar é o que eu apresentei. Nós temos o meu trabalho completo está na minha loja e será divulgado depois pelo nosso venerável mestre, assim que ele achar que deve. Então, meus irmãos, é o que eu queria dizer e estou à disposição para todo mundo para fazer perguntas e a gente debater e tentar levar esse assunto que é sério para um lugar bacana e com alto nível de discussão. Muito obrigado a todos pela paciência de estar me ouvindo. Obrigado, irmão Marco Aurélio. Seguindo a ordem que nós estabelecemos, eu vou passar a palavra para o venerável mestre da loja Educação e Moral, Rodrigo, por até 3 minutos, Rodrigo, tá? Na mesma ordem, para o Vilmar, que é o presidente da GAM, por até 3 minutos, e depois para o Flávio, que é de Liberdade e União, período, e a partir daí iniciarão as perguntas, e o primeiro inscrito é o irmão Thiago, depois o irmão Rodolfo, depois o irmão Augusto César, e pelo que estou seguindo a ordem aqui, o irmão Marcos Ronaldo. Então, eu vou seguir essa ordem e peço aos irmãos que não ultrapassem o tempo que nós estabelecemos para que a gente possa ser produtivo. Irmão Rodrigo, está com a palavra. Abrir o microfone, né? Porque senão a gente fala e ninguém escuta, né? Mas muito boa noite a todos meus irmãos. Quero aqui cumprimentar o irmão Adolfo Ribeiro Valadares, que está aqui conosco, assistindo essa live. O irmão Adolfo, passe grão-mestre da nossa muito respeitável grande loja maçônica do estado de Goiás. Cumprimentar também ao irmão Thiago, presidente do PEMEG, que está aqui assistindo, ao irmão Teles, venerável mestre da loja Liberdade e União, que organiza e realiza essa brilhante live na noite, o Monadir, ex-presidente do PEMEG, meu querido irmão Charles, lá de Porangatu, fomos veneráveis juntos no ano 2011, irmão Charles, é sempre uma alegria em vê-lo. Meus irmãos, muito boa noite a todos. Quero aqui registrar os nossos agradecimentos e os nossos efusivos cumprimentos ao irmão Marco Aurélio do Culto Ramos, que é mestre maçom instalado na nossa oficina e que, com toda a gentileza e habilidade que lhe é peculiar, desenvolveu esse brilhante estudo e o fez de uma forma ímpar, meus irmãos. Porque todos nós que atuamos, eu sou advogado e atuo no mercado imobiliário, e todos nós que atuamos no mercado imobiliário, sabemos que para que se possa analisar a viabilidade econômica, financeira, jurídica, inclusive, de um projeto de empreendimento imobiliário, o primeiro ponto, o primeiro passo de partida para essa análise é exatamente a identificação do terreno onde esse empreendimento vai ser feito. Porque é a partir dali que nós podemos identificar os usos do solo que são admitidos, nós podemos identificar
as variantes do projeto, como o irmão Marco Aurélio falou, vai ser necessário fazer movimentação de terra, terraplanagem, não vai ser, e essa informação não nos foi compartilhada. O irmão Tiago já até disse isso, e provavelmente vai repetir daqui a pouco, quando for fazer uso do tempo de sua fala, que são 3 áreas, que essas áreas estão sendo mantidas em sigilo por uma questão de especulação imobiliária. É justo, mas infelizmente a análise ela fica prejudicada sob esse ponto de vista. Então o que o irmão Marco Aurélio fez foi exatamente um estudo baseado nas informações que foram disponibilizadas pela própria diretoria do PEMEG. E a nós chama muita atenção, meus irmãos, pedimos a todos os irmãos que tenham o cuidado ao analisar a proposta da diretoria do PEMEG para a aquisição do imóvel, construção da nova sede, especialmente considerando esse fator que o irmão Marco Aurélio deixou muito claro na sua apresentação, que é a utilização dos recursos advindos, dos resultados advindos das aplicações financeiras feitas pelo PEMEG para custeio das despesas operacionais do pecúlio. Rodrigo, vou concluir, meu irmão Tadeu. Ou seja, meus irmãos, nós estamos aí no momento em que os rendimentos de aplicações financeiras, os resultados dos rendimentos das aplicações financeiras será pequeno, será baixo. E aí nós vamos desfalcar o capital que está lá aplicado e rendendo para fazer a aquisição de um terreno e para fazer a construção de uma nova sede. E essa conta não vai fechar, meus irmãos. Nós precisamos estar muito atentos a isso aí. Tá? Então, fica aí os meus agradecimentos, irmão Tadeu. Espero não ter ultrapassado aí o tempo máximo. Irmão Marco Aurélio, parabéns, os nossos cumprimentos. A partir de amanhã, meus irmãos, a Loja de Educação Moral número 8 vai divulgar para todos, em todos os grupos, grupo dos veneráveis mestres, grupos de maçonaria, grupo da AGAN, nós vamos divulgar o nosso relatório, estudo feito pelo irmão Marco Aurélio e aprovado pela nossa oficina. Obrigado a todos. Obrigado, irmão Rodrigo. Irmão Gilmar, você tem a palavra por até 3 minutos. Tá seu microfone, vai ter que acionar. Continua sem microfone, irmão Gilmar. Gilmar, toca na tela, vai aparecer o microfoninho em vermelho, você clica nesse botão vermelho aí. O vermelho sai da sessão. Não, é porque fica vermelho quando está fechado. Será que ele está na sala? Ah, sim. Enquanto o irmão Vilmar consegue abrir o microfone, eu vou passar a palavra para o irmão Flávio, que é de Liberdade e União e havia feito uma inscrição até comigo aqui pelo WhatsApp. Irmão Flávio, está com a palavra. Bom, meus irmãos, boa noite a todos. É bom vê-los, ainda que pelas ondas da internet, mas é sempre bom rever os amigos. Olhe, primeiro, viu, irmão Marco Aurélio, você está de parabéns. O que você fez aí, esse trabalho, é um trabalho técnico, bastante chamativo, no bom sentido, e isso traduz muito respeito a quem está do outro lado. Hoje em dia a gente vive numa sociedade que é meio louca. Você diz assim, nosso sol está quente hoje. Aí o camarada responde do outro lado. Você está falando porque você é contra os negros? Quer dizer, é uma coisa de loucos hoje em dia. Aí você vem com todo respeito, Marco Aurélio, e bota uma contrapartida dessa, né, sem olhar a quem, apenas os dados. Isso é muito bom. Fico feliz, viu? Obrigado, agradeço. Para não comprometer o meu tempo, eu queria colocar uma pulguinha atrás da orelha de cada um de vocês. Eu, particularmente, me perfilo com essa ideia que o Marco Aurélio trouxe. Eu acho que é temerário, para dizer o mínimo, se partir para um tal investimento. Mas tem uma coisa anterior. A gente está colocando o cavalo, a carroça dos bois, né? Aqui no Goiás, vocês entendem isso melhor do que eu. Eu sou goiano, mas por adoção. Por quê? Porque, olha, o estatuto do PEMEG não permite isso, não. Eu abri ele aqui, está logo no artigo 1º, que diz para que serve o pecúlio maçônico do Estado de Goiás. É só para uma coisa, gente.
amparar financeiramente, ou seja, amparo financeiro. E quem pode ser amparado financeiro? Os beneficiários dos obreiros, né? Morre pecúlio, né? Tem que esperar que a pessoa morra para instituir o pecúlio, o benefício. Então, quem pode ser beneficiado? De via de regra, os beneficiários do obreiro falecido e, excepcionalmente, em casos especiais, quando o próprio obreiro estiver com problemas de saúde decorrentes da idade avançada, enfim, a saúde debilitada, né? Então, nós temos que seguir a regra. Não basta eu dizer aqui, olha, a partir de amanhã todo mundo vai ter suas férias de 60 dias pagas pelo patrão. Não, tem que mudar lá atrás. A lei trabalhista, né? Se eu falar besteira, tu me dá um peteleco, entendeu? Vai ter que mudar a lei primeiro, né? Aí vai todo mundo correr pro abraço, ligar para a CVC, marcar passagem, tudo. Não, não é assim não. Querendo ou não, gostando ou não, estando certo ou não a proposta, não pode, porque o estatuto não permite. O estatuto é claro, amparar financeiramente. E não há quem me convença de que você promover ações de saúde, saúde bucal, natação, acolhida, hotelaria, isso não é amparo financeiro. Isso é uma série de outras coisas. Então, para que haja discussão, primeiro tem que mudar a norma. Isso é uma questão lógica. E aí eu coloco para vocês lembrarem, né? É uma associação sem fins lucrativos. Mas uma coisa dessa cai no Ministério Público, não estou me referindo ao Ministério Público nosso, não. O Ministério Público, que tem uma curadoria para associações, fundações, enfim. Não é que a gente pensa, isso aí as pessoas não se preocupam. Né? Cai uma denúncia lá, algum membro do Ministério Público, curador das entidades sem fins lucrativos, cai lá e diz, mas peraí, que negócio é esse? Está indo contra? E a gente vai caçar confusão por conta disso? Não. Então, não tem o que discutir, gente. Tem que chegar para a diretoria do PMEC e dizer, olha, não pode, o estatuto não permite. Né? Para que isso venha à discussão de forma legítima, tem que se mudar primeiro o estatuto para dar cobertura a essa intenção. Ter sido claro e desejo muito que eu vejo tantos irmãos sofrendo. Eu fico com pena dos bichinhos, sofrem tanto por conta dos acontecimentos desse PMEC. Me dá uma tristeza no coração. Aí eu vou estudar tal. Muitas vezes não gosta de ouvir. O irmão não gosta, é mais antigo, tal, não tem aquele conhecimento abalizado. Fica até chateado com a gente. Mal sabe ele também que a gente está cuidando. Porque não adianta você nadar e morrer na praia. Alguém dizer que tem o direito e na hora do direito ser realizado, não ter o dinheiro. Né? Então é isso. Não vamos discutir isso, não. Vamos primeiro pedir para que se mude o estatuto, se for o caso. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, irmão Flávio. Agora? Sim, com a palavra, irmão Vilmar, por até 3 minutos. Tá ok, meus irmãos, é um grande prazer estar aqui com todos vocês. Eu quero saudar a todos e vou saudar na figura do irmão Adolfo Valadares, que está aí participando, um grande amigo, uma grande pessoa que está participando, embora grão-mestre, ex-grão-mestre, né, que está aqui com a gente. Em nome dele, eu quero cumprimentar a todos os presentes e dizer que eu estou realmente muito triste com esse tipo de coisa que está acontecendo. Nós fizemos, logo no início, um estudo sobre isso e chegamos às conclusões que o Marco Aurélio está trazendo agora nesse brilhante trabalho que ele está nos apresentando. Eu vou começar a dizer para os irmãos o seguinte: os irmãos já repararam, quando você chega no supermercado, por exemplo, você vai numa gôndola, lá tem um preço bem grande de um produto. Quando você vai no caixa pagar, o preço é mais alto, é outro preço. Isso chama-se induzir o consumidor ao erro pelo Código de Defesa do Consumidor. O que nós estamos vendo aqui, de certa forma, com todo respeito à diretoria do PMEG, é induzir os irmãos ao erro. O PMEG, pelo que nós ouvimos do irmão Marco Aurélio, ele está induzindo todos os seus participantes ao erro. E nós podemos dizer o seguinte: por que não existe o princípio da transparência, que é sagrado? O princípio da transparência é elencado na Constituição Federal do Brasil, onde, nesse caso, a primeira coisa que tinha que ser feita era mostrar o terreno, mostrar a área. Essa história de que se alguém, com todo respeito, que vai lá e compra, isso é coisa da carochinha. Esse terreno, por que ele não pode ser mostrado? Essa história de que alguém vai lá e compra é brincadeira. Na última reunião, o nosso querido irmão, que nós temos todo o respeito por ele, que é o irmão Tiago, ele disse o seguinte: alguém perguntou, e se o dinheiro... Ele falou, não, o que nós vamos gastar é um dinheiro fixo.
Aí alguém perguntou, e se o dinheiro não der? Ele falou, a gente para a obra. Depois alguém disse, e se terminar a obra e perceber que não vai funcionar? Ele falou, a gente vende a obra e vai ganhar dinheiro, vai ganhar lucro. Mas como lucro, se nós não sabemos o que vai acontecer amanhã? Nós não sabemos, nós estamos vivendo uma pandemia mundial, um problema seríssimo, e os países da Europa estão reabrindo o lockdown, estão fechando de novo, e nós estamos fazendo uma obra no momento que nós não sabemos o que vai acontecer no dia de amanhã. Uma coisa que lá no artigo 7º do Estatuto do PEMEG diz bem claro, para construir, para comprar ou vender um terreno tem que ser com muita necessidade. Onde está essa necessidade, meus irmãos? Se o PEMEG tem uma sede que, segundo o presidente, está até cara, então eu não preciso de uma sede grande, eu preciso de uma sede menor. Então, o princípio da transparência foi para o brejo, mas por quê? Qual o interesse da diretoria do PEMEG não ser transparente? Qual o interesse da diretoria do PEMEG em estar querendo enganar o consumidor? Vou dar um exemplo. Irmão Marco Aurélio, o irmão disse lá naquela questão dos funcionários, lá está elencado para ser um zelador para cuidar de tantos mil metros quadrados. Meus irmãos, eu quero fazer aqui um pedido ao presidente e à diretoria do PEMEG. Tenha a grandeza, tenha o espírito maçônico, tenha o espírito de fraternidade que tem que reinar entre nós. Pare com esta aventura, que no meu entender é uma aventura que não está dando para engolir e não está dando para entender. Eu quero dizer que falo tudo isso movido pelo interesse desta obra fantástica que é o PEMEG, que tem 65 anos e tem prestado relevantes serviços para a comunidade maçônica. Nós não podemos deixar que o PEMEG seja fechado. Nós temos que respeitar. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Na ordem de inscrição para a pergunta, o primeiro inscrito é o irmão Tiago. Considerando que ele exerce o cargo da diretoria do PEMEG, eu, sem consultar os demais, mas em deferência ao fato dele ser da diretoria do PEMEG, eu também vou lhe conceder 3 minutos, irmão Tiago. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, irmão Marco Aurélio, demais irmãos que estão presentes. Bom, infelizmente, 3 minutos é muito pouco para poder falar para poder mostrar tudo que foi pontuado por mim aqui, do que eu vi de informações que eu discordo. Não vou falar que a informação é errada. Eu vou falar que a informação está incoerente com o que a diretoria está apresentando. Por que disso? Primeiro lugar, porque o irmão Marco Aurélio, ele mesmo que falou muito de transparência, é importante, Marco Aurélio, a gente deixar claro que você esqueceu de um cargo que o irmão exerce. O irmão exerce o cargo de conselheiro fiscal do PEMEG, né? Inclusive convidado pela nossa diretoria. O irmão, justamente porque sempre foi um crítico desse projeto desde a sua origem em 2018, nós te convidamos para fazer parte do Conselho Fiscal do PEMEG, inclusive para auxiliar na criação do projeto, para ajudar, como o nosso irmão Moro Guedes, venerável também, por diversas vezes foi convidado para nos ajudar na parte jurídica, mas nunca teve disponibilidade para auxiliar. E diga-se de passagem, meu Marco Aurélio, nesse um pouco mais de um ano na gestão, o irmão nunca participou de nenhuma reunião do Conselho Fiscal, o irmão nunca esteve presente. Talvez se o irmão tivesse participado, talvez se o irmão tivesse junto com o projeto, não para ser a favor do projeto, de forma alguma, mas para poder conhecer os números que estão sendo ditos, porque o irmão mesmo o tempo inteiro disse, eu não entendi as receitas, eu não entendi as despesas, e baseado numa série de coisas que o irmão não entendeu, não buscou entender, não procurou a origem dos dados e a fonte dos dados para entender, o irmão deduziu. Então eu tenho um punhado de apontamentos também em cima dos seus números que é totalmente incoerente. Tá? Por exemplo, de cara, vou falar uma bem simples. O irmão não percebeu que nas nossas despesas do projeto da nova sede
já estão incluídas as despesas atuais do PEMEG. E o irmão duplicou ela nos projetos. Então, nós temos quase 300 e poucos mil de duplicação nesse custo. E nós temos 100 e poucos mil que o irmão diz que é duplicado. Então, assim, isso são os números que eu apontei. O irmão já foi convidado outras vezes, Marco Aurélio, para discutir o projeto desde a concepção, desde o início, em 2018. Nunca teve disponibilidade. Agora, pegou os números, baseou e fez uma apresentação de forma com que o irmão entendeu. Eu gostaria, então, de deixar uma pergunta para o irmão. E aí fica só o questionamento. Porque a gente é engenheiro, em números, nós dois somos engenheiros, nós dois entendemos de obra. E, por exemplo, o irmão considerou bloquete. Não está previsto bloquete. Bloquete custa R$ 44,00, asfalto custa 17. O estacionamento não vai ser bloquete. Então, nós temos uma série de questões que o irmão considerou totalmente errado, baseado nas informações que o irmão deduziu. Mas se tivesse procurado a origem dos dados para questionar, os nossos números estão à disposição dos irmãos há mais de 3 meses, depois que foi finalizado. E agora, há uma semana, há pouco mais de 10 dias da Assembleia, que o estudo apareceu. Ou seja, querem apresentar números. Número, qualquer um apresenta. Eu apresento mais outras variações de números também, e a gente consegue fazer isso. Então, o que eu queria deixar claro para o irmão, e aí a minha pergunta que eu queria para o irmão toparia hoje, agora, amanhã, ou depois de amanhã, ou nos próximos dias, sentar e cruzar as nossas informações com quem fez o projeto? Você fez o seu, nós fizemos o nosso. Vamos cruzar e ver as discrepâncias e chegar num número, então, que os dois concordem que é correto, que as duas partes entendem que é correto, e aí sim a gente apresentar, então, o número da qual o irmão participou, já que o irmão não quis participar do outro, porque eu, por exemplo, discordo de praticamente 90% dos números que o irmão colocou e entendo. Não é porque o irmão não sabe, o irmão entende de obra. Só que o irmão baseou em cima de deduções. Só para finalizar, 10 segundinhos, a gente tem que ser sincero com as nossas coisas também, viu, meu irmão Vilmar? Eu nunca disse que se o dinheiro não desse, a gente pararia a obra. Isso é uma inverdade, se o irmão me desculpa. O que eu disse na reunião, e está gravado, tá? É que nós teremos um valor fixo de 4 milhões para usar na obra, e esse valor fixo de 4 milhões, a obra, se não der para fazer a obra que está toda planejada, vai ser ajustado, faz o que der para fazer com os 4 milhões. Mas isso é muito diferente de parar a obra. Tecnicamente, o nosso irmão Marco Aurélio sabe disso. Então, infelizmente, o tempo é muito curto, não dá para combater mais. Marco Aurélio, fica aí, então, a minha pergunta. O irmão está disposto a gente sentar e ajustar os números com a origem dos dados e chegar nos números, em números que os dois engenheiros concordariam como sendo coerentes? Marco Aurélio, 2 minutos para a resposta. Seu som está fechado. Seu som está fechado. Abriu o microfone, Marco Aurélio. Pronto. Irmão Tiago, você me desculpa, mas em momento algum eu dupliquei resultado. O irmão deve ter entendido errado ou não prestou atenção. Eu estava no celular conversando com alguém. Em momento algum eu dupliquei. Se o irmão pegar os slides disso aí, eu posso encaminhar para o irmão vai ver. Em momento algum foi duplicado o resultado. Quem duplicou foi o irmão na apresentação da planilha de receita e despesa, que permaneceu lá R$36 mil de receita e 36 mil na despesa. O irmão repetiu. E tem um detalhe, os custos operacionais do PEMEC pelo balanço do ano passado foi de R$57 mil, e o irmão está considerando que está dando R$36 mil. Então, me desculpa nesse ponto aí, eu discordo com o irmão plenamente. A questão do bloquete, do paver, chama-se permeabilidade. Uma área desse tamanho, com certeza, vai ser exigida em projeto permeabilidade. Uma área de 4 mil metros quadrados, você vai ter mais ou menos 1.800 a 2.000 metros quadrados de estacionamento, com certeza vai ser exigido em projeto permeabilidade. Então, asfalto pode custar até R$1, mas não vale a permeabilidade que a prefeitura vai exigir de você. Tá? Então, eu vou ter a apresentação de números, meu irmão. Quem não apresentou foi o irmão. Você me desculpa, mas você está fazendo várias apresentações nas lojas e, em momento algum, apresentou números. O irmão só está falando. A primeira vez que está sendo jogado no seio maçônico, números são esses que eu acabei de apresentar. O irmão teria que ter um pouco mais de transparência, vamos dizer assim, de apresentar os números para toda a sociedade maçônica, como o irmão mesmo disse, e que está gravado, já que o irmão mencionou na parte gravada, que o irmão não vai abrir a localidade dos lotes, das áreas. Quer dizer, o irmão mesmo está sendo indo em contradição com ele mesmo. Agora, sentar e cruzar informações com o irmão, eu acho que o irmão que tem que mostrar isso para a
maçonaria, não é para mim, não. Para mim, não. Eu sou engenheiro, nós vamos conversar de engenheiro, não chegar, mas você tem que mostrar para quem não é. O PEMEG tinha, desde o início, ter que mostrar para os irmãos a transparência e os números dele. Em momento algum, o PEMEG mostrou. A primeira vez que está tendo é aqui. Bom, membro do Conselho Fiscal. Eu não mencionei em momento algum que eu sou membro do Conselho Fiscal, mas eu vou dizer para os irmãos que eu sou membro do Conselho Fiscal com muito orgulho. Digo e repito para todo mundo, não tem na maçonaria goiana ou universal ou no Brasil uma instituição tão respeitada igual o PEMEG. Falo isso de boca cheia, com orgulho de ser filiado ao PEMEG há mais de 23 anos, tenho um orgulho muito grande disso. Tá? A questão de eu ser do Conselho Fiscal, isso não impede de absolutamente nada do meu venerável mestre e da minha loja me chamar para apresentar um trabalho. Esse trabalho foi apresentado para a loja Educação e Moral número 8, não é um trabalho contra o PEMEG, é um trabalho feito para a loja Educação e Moral número 8 sobre o que foi apresentado pela diretoria do PEMEG. Eu quero que o irmão tenha esse negócio. Agora, participação de reunião... Concluindo, irmão Marco Aurélio. Somente só para finalizar. Os balancetes de 2018, 2019, se o irmão for olhar, a minha assinatura está lá em seis relatórios. De julho a dezembro, a minha assinatura está lá. Com a palavra, o irmão Augusto César. Não vai, ô Tadeu, pela não vai ordem. Haver a réplica, não? Pela ordem. Não, sem direito à réplica. Ô Tadeu, pela ordem. Estão me ouvindo? Olha só, Flávio, só um minutinho. Deixa eu só o Augusto que me pediu a palavra antes. Meus Augusto, irmãos, tem boa noite. 1 minuto e meio. Oh, se deram 3 para os outros, eu acho que tem... Não, mas no seu caso é para pergunta, não é para exposição. Não, então tá. A pergunta é o seguinte. Primeiro, eu gostaria de dizer o seguinte, que essa condição apresentada pela diretoria do PEMEG aí não condiz com a realidade estabelecida no nosso estatuto. E nós vamos entrar na justiça e vamos parar com isso aí. Os senhores podem ficar despreocupados. Estou falando porque eu sou procurador de uma autarquia federal e sou vinculado ao PEMEG e meus pais foram, meus avós também. Então, isso aí o estatuto é bem claro. A pergunta é, qual é o motivo, qual é a necessidade dessa obra? A segunda pergunta, por que não passar uma prancha nas lojas solicitando esse interesse? Outro questionamento, existe hoje empresas de análise de investimento? Por que não se buscou isso aí, mas antes questionando uma permissão junto às lojas jurisdicionadas? Portanto, quero deixar bem claro aos irmãos que não concordam com isso aqui, eu também corroboro com essa mesma intenção e fique tranquilo, nós vamos para a justiça. A Bartolomeu Bueno, nós já estamos angariando vários profissionais da área, inclusive juízes e promotores também, para que nós paramos com essa ideia infantil, essa ideia desnecessária, e essa ideia, ela não vai para a frente. Gostaria que as minhas respostas fossem respondidas e me enviasse as gravações para o meu e-mail, que está junto aí e gravado a esta reunião. Assim será feito, irmão Augusto César. Com a palavra, irmão Marco Aurélio, por 2 minutos. Meu irmão Augusto, eu não posso responder essas perguntas em nome do PEMEG, porque essa deveria ser encaminhada diretamente para o PEMEG, mas eu posso só fazer uma observação minha, do meu ponto de vista, só para, não como resposta, mas só para os irmãos também terem uma visão. Hoje, por exemplo, hoje as parcerias são muito importantes. O PEMEG fez uma parceria bacana no Clube Bem-Estar. Ele poderia estender essas parcerias para hotéis, assim não pode responder a pergunta. Não, como eu disse, eu não posso responder essa pergunta porque eu não sou do PEMEG. Essas perguntas são diretamente do PEMEG. O microfone está desligado. Infelizmente, irmão Augusto, eu não vou poder te responder porque são perguntas específicas que deveriam ser feitas para o PEMEG. Eu não posso passar por cima do PEMEG. Eu quero até não me desculpa, mas eu estou para responder perguntas sobre a minha apresentação, não sobre
o que o PEMEG poderia ter feito. Entendeu? Seu microfone está fechado, irmão Augusto, então... Depois, irmão Tadeu, faz a gentileza, encaminha essa pergunta. Irmão Tiago, se ao final, depois de encerrada todas as perguntas e todas as participações, se você quiser responder, você poderá fazê-lo, mas só ao final, não agora. Concluir, irmão Malgrélio. Olha, pela É isso, Tadeu. As minhas perguntas não têm resposta. Não, eu gostaria de ouvir de você. Irmão Augusto, é que as suas perguntas foram direcionadas, efetivamente, e aí eu creio que quem poderia melhor responder seria o presidente do PEMEG. O Marco Aurélio não representa o PEMEG. Então, eu vou aguardar... Com todo respeito, você não poderia colocar perguntas. Então, aqui eu quero deixar bem claro... Não. As perguntas serão para o palestrante, irmão. Recorrer à justiça, ou vocês renunciam a essa loucura, pede, por gentileza, para a comissão toda renunciar, não tem condições de trabalhar com dinheiro, estão querendo fazer uma coisa que não é transparente. Isso não pode. Irmão Augusto, o irmão Tiago, ao final, poderá responder os seus questionamentos. Aqui eu só estou fazendo a mediação, até mesmo pela ordem que nós estabelecemos. Não, eu vou pedir, nesse caso aqui, me desculpa, meu irmão, eu vou pedir... Seu microfone está fechado, irmão Augusto. Seu microfone está fechado, irmão Augusto. Irmão Augusto, seu microfone está fechado. Nós não escutamos o que o senhor falou. Está me ouvindo agora? Agora sim. Então, Tadeu, com todo respeito, você é meu irmão. Eu já entendi qual é o procedimento que essa diretoria está querendo fazer, eu respeito. Inclusive, vocês têm aí uma pessoa que eu admiro muito, que é o Anadir Guimarães. E outra. O que vocês estão fazendo, eu concordo plenamente com os irmãos que já manifestaram contra. E só para deixar bem claro a você, leva isso para o presidente do PEMEG. Se continuarem, nós vamos notificar vocês via cartório, fazer uma notificação extrajudicial e nós vamos para a justiça, meu amigo. E vou pedir permissão irmão Augusto, que eu vou me retirar da reunião. Essa reunião não tem fundamento. O que vocês... Irmão Augusto. É objetividade. Irmão Augusto, só para você entender. Eu não faço parte da diretoria do PEMEG. Eu sou de Liberdade e União. Nós somos só a loja que trouxe o irmão Marco Aurélio para fazer a palestra. Não faço parte da direção. Desculpa, então. Está me ouvindo, irmão Tadeu? Agora sim. Eu peço desculpa, porque você fazia irmão parte... Tadeu, com todo respeito, está polarizando. Não é isso que a diretoria do PEMEG está fazendo é contra o próprio estatuto. Nosso irmão foi muito feliz ao citar o artigo 1º aí, o artigo 7º também. Isso aí é furado, senhores. Por gentileza, leva a intenção nossa de que isso aí não queremos que vá para frente. E a Bartolomeu Bueno, número 71, vai participar como carro-chefe disso aí, senhores, pode ter na certeza. E eu vou pedir permissão, eu vou pedir permissão para me retirar e espero que você me passe a gravação por meu e-mail, como eu já enviei. Eu fico muito grato. Enviada pelo irmão Fabiano. Eu peço desculpa aos irmãos. Meus irmãos. Irmão Augusto, antes que o irmão Augusto se retire, leia a mensagem que eu enviei para o irmão, por favor. Você não acrescentou nada na reunião. Me desculpa, irmão Thiago. Só um minuto, eu vou cortar o microfone de todos. Meus irmãos, para a questão de controle, o arquivo é muito grande. Eu não vou enviar para o e-mail de ninguém, mas vai ficar disponível no YouTube. Então, vai ser público, você pode acessá-lo, vai estar lá, tá bom? O arquivo dá quase 1 GB, não tem como enviar, tá bom? Mas vai estar disponível. O Rodolfo está com a palavra, depois o irmão Flávio. Boa noite, meus irmãos. Meu nome é Rodolfo Valentim Gonçalves, sou da loja Mensageiros da Liberdade.
E eu sou totalmente a favor do projeto, é um projeto espetacular. O objetivo do PEMEG sempre foi de ser uma entidade filantrópica, e ela vem cumprindo isso, e esse projeto vai dar condições de fazer mais ainda. Irmão Marco Aurélio, eu sou presidente do conselho, e eu só fui te conhecer semana passada. Você nunca apareceu no conselho, nunca se esmerou em contribuir com o conselho. Então, minha pergunta é, você deve ter feito um trabalho enorme para fazer essa apresentação. Eu deslumbrei números interessantíssimos, gostei da sua apresentação, fabulosa, e precisamos de você no conselho para você contribuir com o PEMEG, e não só de você, precisamos da GAMP. Flávio, você está aí na live, você é da Liberdade União, precisamos de você também, Flávio. Se você não sabe, no passado, o PEMEG fez um pedido para a loja Liberdade União que doasse um terreno para o PEMEG, que são aqueles terrenos que a Liberdade União tem lá, ociosos, parados, tendo custo com impostos, ou que não tem, eu não sei como é que está disposto isso na lei. E dou um exemplo para os irmãos. A minha loja, Mensageiros da Liberdade, fez a doação de um terreno espetacular lá em Aparecida de Goiânia, para outra loja. E hoje essa outra loja está construindo o templo dela, nós contribuímos com a construção do templo também. Então, isso, meus irmãos, é a filantropia. Eu, como presidente do conselho, estou me esforçando ao máximo em benefício do PEMEG. E vejo, lamentavelmente, irmãos se esforçando também bastante, mas contra a filantropia, contra os irmãos. Quando o irmão Marco Aurélio fala assim, o PEMEG precisa ficar com os recursos financeiros, em aplicação financeira. Ô, Marco Aurélio, nós somos dizimados no interior aí. Por que o PEMEG tem tanto dinheiro aplicado? Para quê? Se o objetivo é o PEMEG. Então, eu pergunto por Marco Aurélio, todo esse esforço que você fez, meu irmão, não pode ser feito em benefício do PEMEG, você não pode vir para cá nos ajudar a desenvolver esse projeto e convencer a loja Liberdade União a doar o terreno para viabilizar mais ainda esse projeto. A Liberdade União está presente agora na reunião, vamos nos comprometer, irmão, vamos dar as mãos aí como irmãos de bem, irmãos que têm vontade de fazer as coisas, e vamos fazer um compromisso aí, Liberdade União. Vamos doar o terreno. Se vocês doarem o terreno, a viabilização do projeto fica muito mais espetacular. Os questionamentos dos irmãos caem todos por terra. Acabou. Então não vai haver mais questionamentos nenhum. Por quê? Porque ganhou o terreno. Agora, isso precisa ser viabilizado, e na gestão do irmão Nadir, que está presente nessa live, sabe muito bem que fizemos isso de modo oficializado para a Liberdade União. Ela demorou para responder e respondeu recusando essa doação. Então, meus irmãos, se o irmão não sabe, a disposição que a gente tem para o PEMEG não é remunerada. Eu não ganho nada. Ninguém tem salário. É só os funcionários lá que têm salários. Mas quantos minutos? Infelizmente, seu tempo esgotou. Ok, obrigado. É isso aí. Irmão Rodolfo, você está com a memória ruim, ou você está na tropa de choque da diretoria do PEMEG, porque nós sentamos juntos, eu e você, irmão Calaça, mais 2 irmãos assinando os balancetes do ano passado. O irmão não pode chegar e falar que não me conheceu, não, que não me conhece. Você sentou do meu lado na sala onde a gente assinou o balancete. Então não vem falar que eu não faço, nunca participei. O irmão não faz isso comigo, não, porque eu sentei do seu lado. Como eu disse para o Tiago, as assinaturas minhas estão em todos os balancetes dos 6 meses do ano passado. Não fala isso na frente de todo mundo, não, que fica mal para você, como está ficando agora, que eu estou desmentindo o irmão na frente de todo mundo. Se o irmão não lembra da minha afeição, tudo bem, mas estava sentado do meu lado, no dia que eu e você, nós conversamos, inclusive você me contou a respeito do seu trabalho no Banco Itaú. Então, não vem falar para mim que não me conhece, não. Me desculpa, tá? Você faz parte do Conselho Fiscal. Eu acabei de mostrar como membro filiado do PEMEG, que o PEMEG está com deficiência financeira, e o irmão, como presidente do Conselho Fiscal, tem por obrigação alertar a diretoria sobre esse problema. Então, eu fico chateado quando eu ouço uma coisa dessa,
porque você, como membro do Conselho Fiscal, deveria ser o primeiro a tomar conta das contas do PMEG. Eu estou fazendo a minha parte, liguei para o irmão, perguntando se o irmão tinha visto o balancete de 2019. O irmão veio com outro papo, que o PMEG está no superávit, e eu acabei de mostrar para todo mundo aqui, ninguém deixou de ver que o PMEG é deficitário na parte operacional. E isso, eu, como membro do Conselho Fiscal, amanhã vou estar colocando o meu relatório no Conselho Fiscal para que os demais membros do Conselho fiquem sabendo disso. Tá? Então é isso. E agora, participar desse projeto, meu irmão, nesse momento que nós estamos vivendo, nas condições, não de pandemia, não é pandemia, esquece pandemia, é a situação financeira do PMEG, a dificuldade que o PMEG está tendo para pagar as suas contas, vocês quererem retirar, eu vou falar vocês, porque você também acabou de mencionar que é a favor do projeto, retirar ainda mais dinheiro do PMEG, não pode fazer assim, meu irmão. Tá bom? Flávio, com a palavra. Era uma questão de ordem, Tadeu, mas aquele irmão que falou, ele já supriu bastante. Eu volto a chamar vocês à razão. Não percamos energia discutindo aquilo que não é passível de discussão. Mas o irmão já disse que vai entrar com a... Primeiro vai fazer uma notificação extrajudicial. Quem é do métier sabe. Ele já vai começar fazendo prova. Isso aqui, essa reunião de hoje aqui, que é gravada, já é meio de prova também. Né? Não tem como, o estatuto não permite. Né? Enfim, era só para chamar isso à razão. Eu estou esperando depois para escutar aí o nosso venerável falar sobre... Porque nossa loja é pobre, viu, Rodolfo? Eu não devia dizer isso, não. Mas Liberdade e União tem condições módicas, é uma loja pobre. Quase beneditinos nós somos. Mas o Teles vai falar no final. Mas é isso, vamos liquidar essa fatura, gente. Tem que ficar perdendo tempo com isso, não. É inviável em termos estatutários. Mude-se o estatuto e aí pode ser que a discussão valha a pena. Era isso. Considerando que não há mais nenhum inscrito e a Loja Liberdade e União foi citada, eu vou conceder a palavra ao venerável mestre para que ele possa dizer se pode atender o pedido do irmão Rodolfo ou não. Muito bem, meus irmãos. O irmão Rodolfo, só uma coisa, e o próprio irmão Marco Aurélio já falou. O Conselho Fiscal não está fazendo sua parte com imparcialidade. O Conselho Fiscal está muito parcial nos parecer que ele está apresentando. Porque no próprio balanço do PMEG, ele está usando mais do que os 8% que ele tem direito dos rendimentos. Depois eu gostaria, se o Thiago me falar quantos funcionários tem o PMEG e qual o salário deles. Tá? Outra coisa, o irmão Rodolfo falou de pedir o terreno à Liberdade União. Liberdade União não tem terreno nenhum, não, meu irmão. Liberdade União não tem terreno. Quem tem terreno é a Fama. São entidades separadas, administração separada, apesar de ser mantida pela Liberdade União, mas são entidades separadas. E eu acredito que, eu não sei o PMEG, mas Liberdade União tem uma auditoria externa todo ano. Que eu acho que se o PMEG tivesse uma auditoria externa competente, ele não estaria fazendo isso que ele está fazendo agora. Eu acho que o irmão deveria olhar melhor o que você está falando, igual o Thiago mesmo já jogou na cara, que já pediu o terreno para Liberdade União. Liberdade União não tem terreno nenhum para doar. Tá? Liberdade União, o único terreno que ela tem é o terreno onde está construído no tempo dela. Tá? Então, eu só gostaria de falar isso para os irmãos. Tá? Satisfeito. Irmão Tiago, tem 3 minutos para suas considerações finais. Aliás, desculpa, irmão Marco Aurélio. Meus irmãos, o intuito aqui dessa apresentação minha não é ser contra ou nem a favor da construção da nova sede. Não é isso. É apresentar a realidade vivida hoje pelo PMEG. Né? Os irmãos têm que ter um pouco mais de atenção nesses assuntos que envolvem dinheiro, quer seja na loja, quer seja nas potências, quer seja nas outras associações que a gente faça parte. E o PMEG é uma delas. A gente tem que tomar esse cuidado para a gente poder saber conduzir bem as coisas. Hoje, a gente está vendo que está tendo muito
uma discussão muito grande a respeito desse assunto, que é um assunto desgastante para todo mundo. Não é só para mim, para vocês, para o Tiago, para o Rodolfo também, para o Anadir, é para todo mundo, né? Mas a gente tem que levar o assunto do PEMEG, particularmente, sempre em evidência, principalmente nós que somos filiados, porque nós temos que proteger o nosso patrimônio, independente se vai ser financeiro ou se independente vai ser imobilizado através de imóveis. A gente tem sempre que buscar o melhor, né? A ideia dessa apresentação, e eu até agradeço o convite da Liberdade e União por me ceder esse espaço. Fiquei feliz com a presença do Tiago, do Rodolfo, que está aqui, do Anadir também, que eu vi ele passeando aqui na tela, o meu venerável mestre, meus irmãos da minha loja que estão presentes, porque isso dá mais transparência e mais argumentos para a discussão. Nós precisamos ouvir sempre dois lados. E ouvir dois lados sempre com questionamentos, não nunca só um lado sem questionar. Eu fui questionado, eu vou ser questionado amanhã, eu vou estar à disposição de qualquer irmão, os meus números foram apresentados, o meu relatório definitivo vai ser apresentado amanhã pela minha loja deve divulgar, e em cima disso pode ser questionado de qualquer maneira, mas desde que se apresentem também os números. Não adianta falar que o Marco Aurélio equivocou, que o Marco Aurélio não frequentou a reunião, o Marco Aurélio não estava presente. Não é isso. Conteste com números e não com escapadinhas à esquerda, escapadinhas à direita. Nós não precisamos disso, nós precisamos de homens que realmente trabalhem e busquem sempre o melhor. O PEMEG tem que sempre ser o melhor. Nós temos que buscar o melhor PEMEG. Se for melhor para construir a casa, vai. Se não for, não vai. Agora, está todo mundo contra. Por quê? Porque nós estamos hoje numa situação financeira, num PEMEG difícil. Para vocês terem ideia, eu vou dar só para encerrar aqui. Eu falei no início da apresentação que o PEMEG, ele devolve para as lojas, e ano passado devolveu R$53 mil. Nessa modificação do estatuto proposto pela diretoria, eles esqueceram desse item. Estão preocupados em construção da sede e esqueceram de diminuir o prejuízo. E uma das formas de diminuir o prejuízo seria acabar com o artigo 15, que devolve o dinheiro para as lojas. Então, o PEMEG tem que ter, a diretoria tem que ter essa intenção também. E os irmãos têm que estar sempre atentos a todos os assuntos que envolveram o PEMEG e discutir realmente com números e com argumentos. Muito obrigado a todos. Me desculpem se eu fui exaltado com alguém, mas eu sou assim, infelizmente. O Tiago é engenheiro, eu também sou engenheiro. A gente sabe como dois engenheiros, numa hora de uma discussão, a gente se empolga. Meus irmãos, muito obrigado pela oportunidade. Só um minuto. É que eu estava olhando a lista de inscritos aqui e o Marcos Ronaldo estava inscrito e eu, infelizmente, não o chamei. Se ele ainda estiver presente e quiser fazer sua indagação, eu vou ter que conceder a palavra a ele, porque ele era o último inscrito. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, meus irmãos. Não, na verdade, quando eu me inscrevi, eu achei que as perguntas fossem para o presidente do PEMEG. O que eu vou fazer apenas é agradecer o empenho do irmão Marco Aurélio, em nome, acredito, de todos os irmãos que se preocupam de fato com os destinos da instituição. O irmão dispôs de um tempo que hoje é o que é mais precioso na nossa vida, para trazer para nós números, né? E contra números não existem argumentos. Existem sim sempre a necessidade dessa atual diretoria do PEMEG em desconstruir qualquer opinião que não seja a favor da deles, né? E eu acredito que tem que ser imparcial, principalmente o presidente aí da comissão, do conselho fiscal, que demonstrou total parcialidade. Ele, enquanto irmão, ele pode, isso é uma crítica, né, e eu acredito que posso fazê-la aqui, estamos entre irmãos, o irmão ele pode sim se manifestar, mas enquanto irmão, como presidente de um conselho fiscal, eu acredito que seja um tanto quanto arriscado se colocar tão assim a favor de um lado ou outro. Mas assim, eu queria simplesmente agradecer o empenho do irmão Marco Aurélio. De fato, ele nos esclarece com números dos quais ele demonstra muito conhecimento e de fato é o que a gente precisa, porque até então eu venho questionando ao irmão
Tiago, presidente do PEMEG, esses números que ele sempre fala, ele sempre coloca, que foi apresentado, eu mesmo fui nomeado representante da minha loja há pouco tempo, né? Fui instituído o representante, mas eu não, de fato, não tive acesso a esses números. Parece que tem uma comissão formada, uma comissão para avaliar esse projeto. E eu pergunto ao irmão, peço ao irmão presidente que disponibilize para nós o parecer final. Me parece que essa Constituição foi destituída também. Será que foi por conta de não concordar ou de dar um parecer contrário a esse projeto também? Era só o que eu tinha e agradeço a oportunidade. Boa noite a todos. Meus irmãos, como questionamentos principais e mais veementes ao irmão Tiago e inclusive algumas informações quanto à interposição de ação ou não, foi feito pelo irmão Augusto, e ele já não se encontra presente. Irmão Tiago, eu vou fazer o seguinte, caso você queira retornar, já são 21 horas e 59 minutos e a gente não costuma ultrapassar as 22. Até essa é uma regra nossa. Então, caso em alguma outra oportunidade você queira vir a uma sessão nossa para expor para a Liberdade União e para todos os irmãos, será sempre muito bem-vindo. Como a abertura foi feita pelo nosso venerável mestre, José Teles, teve a participação do venerável de Educação Moral, o irmão Rodrigo, e está presente também na sessão o irmão Fabiano, que é venerável da Martinez Pasquali, que também, vamos dizer assim, foi uma sessão conjunta. Eu vou conceder a palavra ao irmão Fabiano para que faça o encerramento, e aí fica o convite para quando você quiser voltar à Liberdade União, aí na condição de palestrante, irmão Tiago, será sempre bem-vindo. Com a palavra o irmão Fabiano. Meu irmão... Irmão Fabiano, para a conclusão. Ok. Meus irmãos, muito obrigado pela presença, mas uma correção. Não sou venerável da Martinez Pasquali. Eu sou secretário, mas também estou aqui já passando um recado nosso, venerável, que teve um contratempo e não pôde estar presente aqui hoje, mas me pediu para representá-lo, e aqui nós temos vários irmãos da Martinez Pasquali. Em primeiro lugar também, outra coisa importante, a Martinez Pasquali, ela está sendo representada, mesmo não filiada ao PEMEG, porque nós sempre acreditamos que todos os maçons, já que inclusive o PEMEG quer nos incluir inclusive o irmão, se ele quer ou não, não importa, todos os irmãos têm que opinar, têm que pelo menos conhecer, porque quando entrar de bom grado, ele pelo menos já está inteirado, está vendo o projeto. Isso, inclusive, seria uma sugestão que eu tenho à diretoria do PEMEG. Deixe tudo no site para todos os irmãos, independentemente se tiver ou não filiado ao PEMEG. Isso seria muito interessante, não só os representantes da loja. Mas em nome da AGAN agora, eu agradeço, e para dizer o seguinte, compartilhei esse link, essa organização da Liberdade União, que foi uma iniciativa muito boa, que convidou a AGAN para estar presente também. E a AGAN, ela chamou o irmão Tiago, deu um espaço privilegiado, inclusive fomos acusados de ter dado um espaço privilegiado para o Tiago, porque a gente estaria fazendo bancada para ele. Pelo contrário, o irmão teve... todos puderam fazer perguntas ao irmão Tiago e deixar todos os pontos esclarecidos. O irmão teve em 2 horas e meia, ele falou muito mais que a metade do tempo todo, quase 70%, basta ver o vídeo na internet. Enfim, o importante é abrir o diálogo. Como o próprio irmão Tiago falou, nunca se discutiu o PEMEG tanto, e isso é saudável. As entidades em si, Liberdade União, AGAN, Martinez Pasquali, qualquer outra loja, elas não ganham e nem perdem. Os irmãos têm posição. As entidades, elas tomam uma posição conjunta, mas com responsabilidade, com respeito, com transparência. E a AGAN sempre vai ter, no seu papel, trazer assuntos polêmicos. E nós sabíamos que quando a AGAN decidiu trazer esse assunto, que ela seria acusada de privilegiar o PEMEG ou de privilegiar quem é contra a proposta do PEMEG. E a AGAN não privilegia nenhum lado. A AGAN só coloca em debate. Irmão Marco Aurélio, parabéns pelo trabalho, muito bem pesquisado. Poucas pessoas teriam a capacidade de fazer o que você fez. Parabéns pela presença do Tiago. Eu, inclusive, tentei ligar para ele, não consegui, para que ele
também pudesse estar presente, ele esteve. Parabéns ao irmão Rodolfo também, que eu conversei com ele esses dias para trás. E parabéns à Liberdade União pela sua iniciativa, trazer essas questões sem que haja briga. O que tem aqui são pontos divergentes, mas todo mundo vai chegar ao final. Independentemente do que tiver, pode ter certeza que o PEMEG, a AGAN, a Liberdade União e a maçonaria inteira vai ser bem representada. Agradeço aos irmãos a presença, boa noite a todos. E, repetindo, não enviarei vídeo para ninguém. O vídeo estará disponível na internet, qualquer um pode acessá-lo, tá bom? Boa noite, meus irmãos, muito obrigado. Eu peço apenas que o venerável, o primeiro vigilante de Liberdade União, o Flávio, e aqueles que são irmãos de Liberdade União permaneçam na sala, porque nós temos um assunto interno a tratar. Muito obrigado, meus irmãos, boa noite, muito obrigado, Tiago. Irmão Tadeu, só um minutinho. Esse assunto vai ficar para a próxima semana, exatamente por causa do horário. Então, perfeito. Eu agradeço a abertura do espaço aí, mas já troquei uma ideia aqui com o venerável mestre. Fica, então, para a próxima terça-feira esse assunto, eu vou comunicar à pessoa. Obrigado pela atenção. Obrigado, irmão. Muito obrigado a todos que aqui tiveram. Eu preciso fazer um fecho, porque como vai ser gravado, a gente precisa fazer esse registro. Muito obrigado, meus irmãos. Boa noite, obrigado a todos e desculpa aí qualquer coisa. Meus irmãos, interrompendo a gravação nesse momento. Boa noite.